Shalom, graça, paz, saúde, graça e paz sejam multiplicadas. Eu quero hoje falar com vocês sobre como você receber dons espirituais, ou melhor dizer, sobre a doutrina do perdão. Exatamente. Para você receber dons espirituais, isso tem a ver com a doutrina do perdão. Vamos ver aqui o livro de Atos, capítulo 2, e versículo 38. Ele diz assim, ó: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse aqui é o batismo das águas. Para que ser batizado? Para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você já tem acesso aos dons. Ao todo, são 9 dons do Espírito, mas tem também dons espirituais de Deus Pai e tem também dons ministeriais que são dados pelo Senhor Jesus. Ao todo, então, todos os dons são 27 dons. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem também o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto, está no singular. E assim também o dom, ele é o dom, porque quem tem o Espírito, ele tem todos os dons. É só você aprender a ativar esses dons, mas se você tem o Espírito, você tem acesso a todos os dons espirituais. Então você só precisa aprender a ativá-los. Tá, mas aqui no livro de Atos que nós lemos, capítulo 2, versículo 38, aonde Pedro nos exorta ao arrependimento, cada um de nós também devemos ser batizados nas águas. Então você só recebe os dons após o batismo nas águas. É o que está escrito aqui em Atos 2:38. Tem alguns degraus aqui que nós temos que subir. O primeiro é o arrependimento. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Arrepender do pecado. E o que é pecado? O pecado é transgressão da lei. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos em pecado, estamos pecando. Temos que arrepender desse pecado, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Nós não podemos estar com pecados perante Deus, porque se nos chegou o reino dos céus, Mateus capítulo 3 e versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se chegou até nós o reino dos céus, nós temos que nos arrepender, porque ninguém subsistirá diante da presença de Deus estando em pecado. Então, esse é o primeiro passo. Temos que nos arrepender. Precisa ser remido, precisamos ser remidos do pecado. E isso está escrito lá em Marcos, capítulo 1 e versículo 4. O arrependimento é para a remissão do pecado. Então, se você não se arrepende de algo que você fez, não pode receber o perdão. Olha só, você cometeu um ato, um pecado, e você não consegue se arrepender. O que você tem que fazer? Você tem que orar. Ó Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu te aceito em meu coração. Venha fazer uma limpeza em meu coração. Ore ao Espírito Santo. E aí você pede para ele assim: e me ajuda a me arrepender desses pecados que eu não consigo me arrepender. Aí o Espírito Santo vai te ajudar. Ele te pega pela mão e vai te ajudar nessa caminhada. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 4. O arrependimento é para a remissão dos pecados. Se você não consegue se arrepender, os seus pecados continuam ali e você não teve o perdão de Deus. Uma outra coisa que também impede você de receber o perdão de Deus é você também não perdoar o próximo. A Bíblia nos diz, lá em Mateus 6, versículo 12, onde tem a oração do Pai Nosso. Vamos ver como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, o que Jesus ensinou, né? Santificado seja o teu nome. Então nós começamos a oração com uma
invocação ao nome de Deus, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, é uma adoração. Então tem uma sequência, uma regra. É claro que nós podemos trocar as palavras, nós podemos, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso. É uma adoração também, né? Então Jesus nos ensinou uma oração modelo para nós orarmos, né? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ou seja, temos que desejar o reino dos céus. Temos que desejar. Como a noiva, ela ama o noivo ama a noiva, isso tem que ser recíproco. Você tem que desejar a presença de Deus. Você tem que desejar que Deus ele esteja com você. Então, é assim que vai atrair a atenção. Na verdade, você já tem a atenção de Deus, é você que está distante, né? Quando você começa a orar e buscar, você se aproxima de Deus e Deus vai estar ali no mesmo lugar. Então ele começa a te dar as bênçãos espirituais. Então, voltando aqui na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Olha só, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus Pai, assim na terra como nos céus. Aí nós pedimos. Aí depois que nós adoramos a Deus, que nós entregamos que seja feita a tua vontade, aí nós pedimos. Aí o que Jesus mostrou ali, né? O pão nosso de cada dia não nos deixe faltar. Aí nesse pedaço ali você pode colocar a sua petição, me ajuda nessa área. Você pode colocar ali sua petição, abra as portas de emprego, abra as portas, né? Então olha só, ali então nós podemos fazer a nossa petição, né? Aí tem uma outra petição que fala, né? Perdoai as nossas falhas. Perdoai as nossas falhas. O que vem depois? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Então, existe uma lei espiritual em que, se você não libera o perdão ao próximo, você também não recebe o perdão de Deus. Então, o que é o perdão? O perdão é como se fosse uma nota promissória. Você tem na sua mão, alguém fez mal para você, alguém te maltratou, você pegou essa nota promissória da pessoa. Ah, essa pessoa me fez esse mal, o valor dessa nota aqui é R$ 100. Um exemplo, tá? R$ 100. E você não consegue perdoar esses R$ 100 da pessoa. Não, R$ 100 é um exemplo, eu coloquei um valor simbólico por se tratar de uma nota promissória, tá? A pessoa pode ter falado de você, pode ter feito qualquer outra coisa contra você, e você se ofendeu, e você não consegue perdoar essa pessoa. Então, você tem na sua mão uma nota promissória daquela pessoa que você deve rasgar essa nota promissória. Por quê? Porque nas mãos de Deus tem muitas notas promissórias de pecados que você cometeu e você só vai destravar isso, você vai receber o perdão quando você dá o perdão ao seu próximo. É isso que está falando lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma lei espiritual. Se você não consegue perdoar o próximo, você não consegue também receber o perdão. Tá, então você perdoa R$ 100 e recebe 100 milhões de perdões. Porque o nosso pecado é muito maior do que aquela ofensa que alguém fez contra você. Então, Deus, ele quer nos perdoar, mas nós temos que também perdoar aquele pequenino que tem alguma coisa contra nós. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim, ó: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, existem esses passos. Primeiro, o arrependimento. Temos que nos arrepender. Segundo, ser batizado nas águas, né? Como está lá em Atos, que nós acabamos de ler, Atos 2:38. E terceiro, perdão. Temos que perdoar para ser perdoados. E aí nós temos que receber o perdão de Deus, porque o Espírito Santo ele vai vir. Mas você tem que ter esses 3 passos. Aí sim, você recebe então o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo na sua vida, ele vem entrar no seu coração, ele vai entrar no seu coração e vai arrumar toda a casa.
vai arrumar, vai colocar tudo no lugar certinho, nas prateleiras, tudo o seu coração vai estar organizado, porque ele é organizado. Ele vai perfumar o ambiente com a presença dele, porque o ambiente é perfumado. Então, aquelas palavras torpes que você falava, muitas vezes a pessoa fala palavrão, né? A pessoa não vai falar mais aquilo. Se você entrava na internet e via fotos ou fotos obscenas ou coisas escandalosas, você não vai ver mais, porque agora o Espírito Santo está morando aqui dentro do seu coração. Então, se você colocar essas coisas diante dos seus olhos, o Espírito Santo está vendo através dos seus olhos, ele vê pelas janelas da sua alma. Se você ficar colocando essas coisas diante de você, ele vai se afastar de você. Mas a presença do Espírito Santo é tão doce, nós temos que mantê-la em nós. Então você tira os seus olhos dessas coisas que desagradam a Deus e você começa a cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque quando você cumpre o mandamento de Deus, você não peca. Por quê? Porque o pecado é justamente isso, é transgressão da lei de Deus. Então, quando você transgride uma lei, você está em pecado. Então, Êxodo capítulo 20, vê lá o que são, quais são os 10 mandamentos, ponha em prática no seu coração, medite na lei do Senhor, para que você coloque isso em prática. E aí sim, você recebe o fruto do Espírito Santo. Você começa a dar frutos. Você começa a dar frutos. Bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, são 9 frutos, assim como são 9 os dons espirituais do Espírito. Também o fruto, a gente fala no singular, né? O fruto são 9. E a bondade, mansidão, temperança, longanimidade, tudo isso é fruto do Espírito. Então as pessoas que estão à sua volta vão começar a falar assim: nossa, como fulano de tal mudou. Olha só, não fala mais palavrão, não vê mais coisas na internet, não recebe mais nudes de ninguém, né? Isso é um caso sério da sociedade hoje em dia, né? Mandar nudes, receber nudes, é uma coisa quase que comum, quase que natural hoje em dia. Mas a pessoa, ela tirou o olho dali. Por quê? Porque a pessoa não quer mais entristecer o Espírito Santo. E aí o que acontece? Você começa então a buscar a Deus. Temos, primeiro passo, humilhar nossa alma. Como que a gente faz isso? Jejum. O jejum, ele humilha a nossa alma. Então, quando você... Por que que temos que humilhar a nossa alma? Por que que eu tenho que jejuar? Por que que eu tenho que humilhar a minha alma? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque nossa alma, ela é soberba. Naturalmente ela é soberba. É natural. Ela tem isso naturalmente. Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar e jejuar. Por quê? Porque com o jejum você quebra, você humilha a sua alma. E quando você começa a humilhar a sua alma, aí Deus começa a fluir mais em você. E aí então começa a vir os dons do Espírito, os dons espirituais. Se você já tem o Espírito Santo, é só ativar esses dons. Você só vai precisar ativá-los e aprender a ativá-los. É como que a gente aprende? Através do jejum, através da humilhação da sua alma, da sua carne. A sua alma vai sendo humilhada, o espírito vai sendo exaltado. Então, quando o espírito ele está numa estatura de varão perfeito, você está com os dons espirituais na sua mão. Então, isso você consegue com jejum e oração. Mas tem 3 passos que tem que ser dado antes: arrependimento, batizado nas águas e perdão dos pecados. Quando você perdoa o seu próximo, Deus pega aquela promissória do seu pecado que você tinha, que você devia para Deus, de uma lei que você descumpriu, um mandamento de Deus que você não cumpriu, e aí Deus rasga. Aí Deus rasga, e Deus rasga, e nada mais, nenhuma acusação mais existe contra aqueles que amam e seguem a Deus. Nenhuma acusação mais. O diabo não pode mais te acusar, porque Deus rasgou aquela promissória.
Por que ele rasgou a promissória? Porque você também rasgou a promissória contra o seu próximo. Você deu o perdão para ele. Já ouviu falar naquele versículo que fala assim: na ira do homem não opera a justiça de Deus? Às vezes você está com tanta ira do seu próximo que você impede até que Deus faça justiça na vida dele. Aí quando você libera o perdão, cai sobre ele a justiça de Deus. É simples assim. Também nós não temos que perdoar pensando nisso. É claro, você vai perdoar porque você tem que dar o perdão para a pessoa, para que Deus possa te perdoar também, rasgar suas promissórias, que você tem também faltas diante de Deus. Então, uma coisa vai puxar a outra. Mas necessariamente, se você não der o perdão ao próximo, você não recebe o perdão de Deus. Por isso Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 12. Na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso é chave espiritual, irmãos. Isso é chave. Se você não fizer assim, você não recebe o perdão de Deus e você não recebe o Espírito Santo. Porque ele só vai vir em você depois desses 3 passos serem dados. E aí sim você vai receber. Você vai ter que lapidar isso, você vai ter que grudar isso com unhas e dentes, em jejum e oração, para receber os dons espirituais, para aprender a ativar os dons espirituais. Então, para você ativar os dons espirituais, a sua carne, ela tem que estar humilhada e não exaltada, porque Deus resiste aos soberbos e Deus abate os soberbos até o chão e exalta os humilhados. Então, se você está jejuando, a sua carne está sendo humilhada, Deus vai exaltar, ou seja, Ele vai te dar os dons espirituais. E aí sim, você vai estar varão perfeito, apto para toda obra, para poder agir, para poder operar, para poder trabalhar no campo, para poder abençoar as pessoas, para poder orar pelo enfermo e ele ser curado, para poder expulsar os demônios e eles terem que sair, senão são queimados e fulminados. Então, é assim, esse é o passo a passo que nós temos que dar. Amém? Arrependimento, ser batizado nas águas. Por que ser batizado nas águas? Porque quando a gente é batizado nas águas, o nosso espírito ele está como se fosse uma dormência, né? Estamos longe de Deus, estamos com o espírito adormecido. Então, quando nós somos batizados nas águas, é como se você tivesse morrido para o mundo e ressuscitado com Cristo. Então, é onde você recebe a nova vida, a nova criatura, ou seja, é o espírito vivificado. E aí sim, depois do espírito vivificado, você perdoa, é perdoado e aí você recebe o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, graça e paz seja multiplicada em nome de Jesus.